8 horas 10 minutos, já estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, no Instagram e no YouTube. Tem uma mensagem aqui no streaming no Face, que vem do Marcelo Sampaio, nosso querido Marcelo Sampaio. Bom dia, Cláudio Nogueira, Luciane Silva e Roberto Show. Depois ele colocou aqui o Arnaldo, que não tinha chegado ainda. Bom dia também. Parabéns por este lançamento coletivo de livros com assuntos tão pertinentes. Considero fundamentais iniciativas como esta, que contribuem para um mundo menos desigual e mais justo. Mensagem do Marcelo aí para vocês. Depois vocês comentam. Deixa eu reacender aquele tema aqui do bloco anterior, que eu falava sobre a questão da inteligência da nossa polícia, que é uma parte que precisa muito. Eu vejo até para aquisição de drones, para aplicação desses drones, por exemplo, que é uma das tecnologias interessantes agora, né, para se estudar. Há uma burocracia, há uma papelada, é uma coisa terrível. Enquanto que você vê o tráfico, vai lá, compra o drone e joga celulares, drogas, tudo que ele quiser. Daqui a pouco vai jogar a chave do presídio dentro do próprio pátio, ali onde o pessoal toma banho de sol. E infelizmente, daí que vem essa questão em que eu levantei aqui. Por que a gente não investe pesado nessa inteligência da polícia? Parece que tem tanta burocracia, ou tem algum propósito nisso? Luciane, você pode começar, o Roberto também. Eu acompanhei a trajetória do Witzel, porque nós entrevistamos o Witzel no Clube Municipal no Rio de Janeiro, quando ele era um total desconhecido, né? Porque me causava curiosidade ele sair de uma carreira tão consolidada para ser governador do Rio, né? Ser governador do Rio, realmente quem quer ser governador do Rio de Janeiro, né? E o Witzel foi um desastre desde o início, exatamente por uma forma, o uso errado do helicóptero, né? A questão das crianças, que eu acho absurdo, né? 80 horas, 6 crianças mortas e nenhuma possibilidade de nenhuma ser olheiro, nada. Então, eu conheço muitos policiais com treinamento, capacidade de uso de escuta, o próprio BOP tem um treinamento absurdo, né? A gente não está questionando aqui o que ele faz, mas é inquestionável que ele tem um treinamento de qualidade, de excelência, né? Então, eu não acho que o problema da Polícia do Rio de Janeiro seja o treinamento, a falta de técnica, a falta de, principalmente em áreas mais específicas, controle de multidões, que foi agora um trabalho recente que eu fiz com a Michele Lazzarini. Agora, como eu disse antes, a gente tem um problema muito pesado de contingente, a gente tem esse problema de total descontrole da circulação de armas, e aí o show, obviamente, uma vez eu tive a oportunidade de ver, na época, a Marina Magécia, né, que foi uma figura muito conhecida do Rio de Janeiro, fez muito sucesso ali nos anos 2006, 2007, discutindo com o oficial da Marinha sobre a venda, a entrada pela Baía da Guanabara, a questões muito pesadas, né, da forma da venda de armamento pelo Exército. São temas muito polêmicos que às vezes se evita fazer no Rio de Janeiro. Então, muitas vezes, a importância em ter a universidade dialogando com a polícia por exemplo, algo que acontece em Minas com o roubo de carros, que é você usar os drones e você usar o mapeamento para você recuperar, para você entender rotas, quais são as rotas utilizadas. Quer dizer, a gente sabe muito bem o que é aquela região da suburbana ali do Rio de Janeiro, por onde sai, para onde vai. Está tudo mapeado. A gente sabe como ocorre o roubo de cargas, de carretas, que hoje em dia já é mais caro você mandar uma carreta para o Rio de Janeiro pelo risco do seguro de que essa carreta vai ser roubada. Então, a gente tem uma relação entre Estado e crime no Rio que, para mim, é o pior problema, assim, e isso não é nenhuma novidade. Mas eu vou passar a bola para o Showa, porque é um assunto que a gente tem que fazer um outro programa, mas é um pouco isso, assim, como renovar os quadros, como aproveitar, muitas vezes, um policial que tem conhecimento do cotidiano
E essa hierarquia da polícia militar também não faz bem ao policiamento, porque muitas vezes o oficial utiliza o seu poder de uma forma complicada. Então, não é um problema para quem está no cotidiano, mas é um problema que a gente precisa rever nas estruturas da hierarquia das polícias, assim, de uma forma dialogal, porque as pessoas são muito vaidosas. Eu não estou falando que os oficiais devam perder seu poder, mas eu acho que todo o poder do policiamento deve estar a serviço da população. É isso. E isso que a Luciane fala, do policiamento estar a serviço da população, isso é algo que a gente não modificou, porque o nosso arcabouço legislativo, as nossas estruturas policiais, elas foram herdadas do período autoritário da ditadura e não sofreram as modificações com a Constituição de 88. A gente continua tratando segurança, infelizmente, como um problema de segurança interna, não como um problema de segurança pública, não tendo a população como destinatária desse serviço. Isso é muito louco, cara. Se você pensar que, por exemplo, a estrutura das polícias civis, da investigação criminal, vem de 1871. A gente tem um Código Penal que é de 1940, com algumas modificações de 1984. Código de Processo Penal, mesma coisa. Lei Geral dos Polícias Militares, de 80, da década de 80. A Constituição de 88 também vem e diz, ao mesmo tempo, que a Polícia Militar é comandada pelo governo do Estado, mas também é comandada pelo Exército, e que tem que ter o Exército como sua imagem, semelhança. Quer dizer, a gente tem uma instituição policial que é montada para servir a população nos moldes de uma força armada que tem como princípio o emprego rápido, o emprego imediato, e não uma horizontalidade para a prestação de serviço. No resto do mundo, o profissional de segurança pública, ele é um gestor local de segurança pública. O policial, ele está ali, ele pode resolver problemas, ele pode resolver situações no próprio local. Por quê? Porque o interesse é atender a demanda da sociedade, é resolver o problema da população. Aqui no Brasil, não. O policial militar, infelizmente, ele não tem poder de fazer nada na ponta. Uma hierarquia completamente engessada, ele está ali só para obedecer ordens que vêm de cima, às vezes de pessoas que sequer conhecem a realidade do local onde aquele policial atua. E o que ele faz? Ele só pode chegar e levar para a delegacia de polícia e você fica atolando uma outra polícia que só faz investigação e que começa a investigação por ouvir dizer, porque começa sabendo do fato através de quem está na rua. Cara, o nosso sistema de segurança pública, ele não precisa de uma reforma, ele precisa de uma refundação. Porque o troço é tão mal feito, ou ele é feito para não funcionar mesmo, aquele debate que a gente sempre tem, que eu acho que a gente precisa reestruturar completamente. E nisso aí a gente tem que trazer também o Ministério Público e o Judiciário também. Porque é uma burocratização, aquela coisa que a gente fala, a gente se tornou, ao invés de ser um sistema de justiça criminal que vai trazer soluções para a população, a gente se tornou uma fábrica de papel, uma fábrica de burocracia tão gigantesca que hoje eu estava conversando com a Luciane, a gente consegue ter nacionalmente 30% de solução de homicídios. As pessoas não acreditam mais que podem ir a uma delegacia para comunicar o roubo ou o furto do seu celular, que vão ter a possibilidade de ter esse aparelho de volta. Quer dizer, a gente está chegando nesse ponto que a população deixa de acreditar na própria instituição, nas próprias instituições policiais como prestadoras de serviço. E isso é muito preocupante. E a questão das armas, a questão da inteligência, a gente tem que pensar o seguinte, a insegurança pública dá muito dinheiro. A questão da segurança pública é complicado. Porque o que é mais fácil? Você ali atuar só no varejo e aprender arma de fogo que chega na comunidade, ou você pegar grandes rotas, grandes traficantes internacionais de armas que atuam no país? Esse é o lance. Se você pegar no varejo, você está sempre criando demanda por mais armas, que vão ser abastecidas. E o mercado vai girando, e a grana vai rolando. Se você pega o grande atacadista, você corta o fornecimento. E aí? O que é mais interessante para a segurança pública e o que é mais interessante para quem ganha dinheiro com a insegurança pública? Cara, é um debate que a gente tem que fazer. Essa mistura da pessoa que atua na segurança pública com a atuação na segurança privada. Esse envolvimento de oficiais, delegados e policiais com empresas de segurança privada. São debates, são discussões que a gente tem que ter no dia a dia. Na questão das armas de fogo, a ligação entre o mercado legal e o mercado ilegal.
Eu trago no livro esse dado. Pô, de 2005 a 2017 foram adquiridas 360 mil armas de fogo por pessoas físicas e jurídicas. Nesse mesmo período, 120 mil armas foram roubadas ou furtadas. Vamos pensar que toda arma de fogo, ela surge legal. Vem por uma fábrica legalizada. Qual o momento que ela se torna ilegal? Qual o momento que ela começa a abastecer o mercado ilegal e é usado para cometimento de crime? São essas discussões que a gente tem que ter. Mas como a Luciane diz, muita gente não tem interesse em discutir seriamente esse debate, enquanto isso nós vamos sofrendo as consequências dessa loucura que a gente vive, né? Opa, desculpa, o microfone estava fechado. O show, eu vou pegar desse gancho que você está falando aí dessa pauta de segurança pública para ouvir vocês dois em relação ao tema do seu livro, como você falou, Luciane foi sua orientadora. Essa busca por armamento, ou a busca pela arma, é uma forma que a população tenta suprir essa falta da segurança pública no seu ponto de vista, e o que esse entendimento gera de efeito prático para a sociedade como um todo, colocando mais armas em circulação, seja ela legal ou não. Luciane? Eu temo ter uma arma de fogo em casa é sempre um perigo em qualquer situação. Essa é a primeira questão. Por mais que você tranque numa gaveta, que esconda a chave dentro do armário e deixe em um lugar isolado, no escritório, para mim é muito complicado. Tem a questão do feminicídio. Tem uma questão que a gente já estudava no Rio Grande do Sul, os dados de festas de fim de semana, bebida e arma de fogo. O aumento, né? Uma das questões da UPP que a gente eu não posso faltar a verdade, é que teve uma queda da letalidade. Isso é inegável. Você tira a arma de circulação, foi o caso, porque você alterou ali, né, a forma da venda das drogas nas favelas que tinham UPP, você teve uma alteração nos números de letalidade de enfrentamento, porque quando a gente fala dessa questão contra as armas de fogo, as pessoas que querem andar com armas de fogo acham que nós somos da esquerda, direitos humanos, mas do ponto de vista técnico, essa análise tem que ser feita e realmente há uma dificuldade porque você não tem o treinamento policial para em um assalto. Um assalto é tão complicado você reagir com uma arma de fogo, a possibilidade de você tê-la roubada de você junto com o carro é tão grande que eu acho que a gente deveria deixar a polícia fazer o seu trabalho agora, quando o Shoa fala dessa descrença da instituição e do Estado, eu acho que a gente olha sempre muito para os Estados Unidos, né? Mas quando você vê, eu estudo muito a questão dos ataques em universidades, em uma disciplina, a gente só trabalha isso, na disciplina Sociologia 1, porque ao invés de trabalhar com o tema suicídio, eu trabalho com todos os ataques feitos nas universidades americanas e escolas, né? Que a pergunta é por que esses tipos que atacam as escolas e matam 10, 15 crianças têm uma predileção por escolas e universidades. Então, por exemplo, os Estados Unidos fazem essa discussão há muito tempo, mas o Canadá também tem. Então, não é a arma que causa o problema, mas a nossa relação com a arma. O problema, talvez, o Brasil pudesse liberar da forma como as pessoas dizem, mas é um direito que eu tenho. Mas não é essa a questão. A questão é, nós temos uma segurança pública capaz de nos prover para que a gente não precise da arma. Esse é um problema, é o mesmo problema com as drogas. Nós temos uma saúde pública. Eu quero liberar o uso das drogas. Eu tenho uma saúde pública para quem quer se desintoxicar. Quer dizer, a ideia de liberação ela tem uma complicação maior, que é a política pública do Estado. Ser liberal é fácil quando você tem um Estado que provém segurança, educação, mas só que não é o nosso caso. A gente tem uma população com uma série de conflitos, com um número muito grande de desigualdade. A arma não é barata, comprem o livro do Choro, não é barata de adquirir, mas eu acho que virou, que é um fetiche também, né? Assim como uma série de outras modas. As pessoas nesse momento, nós vivemos tempos tão complicados no Brasil que as pessoas acreditam que elas vão estar mais seguras.
eu acho que aí a gente vai viver as experiências complicadas de 2 pessoas armadas no trânsito. Então, vocês imaginem uma situação na Pelíndia de final de ano, 2 pessoas saindo das suas festas de escritório depois de tomar uma cerveja, cada uma com uma arma entrando em uma briga na frente de alguma dessas boates. Qual o resultado que a gente vai ter daí? E sabe o que vai acontecer? O Estado vai ter que vir do mesmo jeito resolver o problema, ou através da SAMU, ou através da Polícia Militar. Então, ou a gente consegue um acordo, que eu acho que é muito do que o livro do Shaw fala, ao questionar, ou a gente consegue um acordo melhor para viver em sociedade, ou me parece que a arma indica muito mais uma falência da nossa capacidade de viver junto. Porque, olha, assim como álcool e direção não combina, álcool e arma também não combina, porque as pessoas vão em casa, buscam a arma de fogo, voltam para a festa para dar tiro na pessoa com as quais tiro dentro de boate. No Rio de Janeiro, então, sabe, eu sou fulano, mas eu sou de uma patente maior do que a sua, delegado com juiz. Assim, é uma confusão do que se compreende como público, né? Então, por que você vai armado para uma boate? Então, eu acho que a gente tem que pensar nos cenários possíveis de quem está querendo comprar uma arma. Em casa, você tem o problema de crianças, e na rua você tem esse problema de você querer usar a arma quando não devia. E a gente tem a questão que a arma é um bem durável. A gente está falando de um bem que vai durar 40, vai durar 50 anos. Quando a gente pula, antes do governo Bolsonaro, a gente tem 650 mil armas de fogo em circulação, e a gente dobra esse número em 2 anos, a gente está falando sobre o impacto que a gente vai conhecer nas próximas décadas. Só para vocês terem noção da dificuldade de você, por exemplo, saber quantas armas de fogo tem em circulação no país, as armas legais você tem a facilidade que você consegue fazer consulta em órgãos públicos. Em algum momento isso foi registrado em algum local, da fábrica para a loja, da loja para o cidadão ou para a empresa. Agora, vocês sabem qual a técnica mais moderna está sendo utilizada para se ter uma ideia da quantidade de armas reais, tanto legais quanto ilegais, está sendo utilizada para conhecer no mundo? Eles estão pegando o número de suicídios e, dentro do número de suicídios, vendo aqueles que são cometidos com o uso de armas de fogo. E com base nisso você consegue ter uma estimativa. Por quê? Porque o suicídio, ele é com a presença de uma arma de fogo, a tendência absoluta é que seja utilizada a arma de fogo, e não outro tipo de equipamento. Então, através dessa característica, você consegue ter uma noção estatística de quantas armas de fogo tem numa população. Cara, só isso já mostra a relação potencial danosa que a simples presença de uma arma de fogo tem. No livro eu cito isso, tem estudos do FBI mostrando que a chance de você ser morto pela sua própria arma de fogo dentro da sua casa, acho que são 6 vezes ou 7 vezes maiores do que você conseguir reagir ao invasor. A simples presença de arma tem a probabilidade de aumentar a possibilidade de suicídio. Acidente com criança, acidente doméstico, então nem se fala. Feminicídio, que é um problema nosso aqui no Brasil, gravíssimo. A presença de arma de fogo tende a agravar esse quadro. E, principalmente, nessa questão de ligação do mercado legal e ilegal. Cara, enquanto a gente não tocar nessa ferida, a gente não vai poder tratar o tema com seriedade. Nós temos uma indústria armamentista no Brasil fortíssima. O Brasil é o 3º maior exportador de armas leves do mundo. A gente está falando, o Brasil está atrás dos Estados Unidos e da Itália. A Taurus, o complexo CBC, é fortíssimo. Ele tem um lobby forte. Inclusive, na minha monografia, na nossa monografia, né, Luciano, que eu fiz na especialização, eu trago uma relação dos políticos que receberam contribuições dessas empresas nas eleições de 2010 e 2014. E você vê que ali não tem ideologia política, não. O pessoal que está discutindo aí, eu sou de esquerda, eu sou contra a arma de fogo, eu sou de direita, eu sou contra a favor de arma de fogo. Esquece. Na hora de receber doações das empresas, todo mundo recebia, da esquerda, da extrema esquerda e da extrema direita. Então a gente está tratando sobre isso. E a gente teve matérias em televisões, jornais, por exemplo, em que o atirador desportivo tinha 45 armas em casa, ele viajou, voltou, as armas tinham sido furtadas, sumiram, evaporaram,
investigação da Polícia Civil não chegou a local nenhum, que é previsível, já que as investigações normalmente não dão em nada, segundo os estudos dos percentuais. O índice de solução de crimes no país é de 5%. Se você botar aí como é que se fala, aquela ausência que as pessoas sequer vão às delegacias, esse número é muito maior. E o que se descobriu? Aí sim se descobriu que parte dessas 45 armas foram utilizadas em diversos crimes, na cidade e no estado de São Paulo. É essa ligação. É isso que a gente tem que falar. A gente tem que ter o controle sobre a circulação de armas de fogo. A gente tem que entender para onde essas armas foram vendidas. A gente tem que conhecer essas armas desde a sua criação até a sua destruição. Aí sim a gente vai ter uma noção do nosso mercado de armas de fogo. Agora, segundo uma estimativa do IPEA, a gente tem 17 milhões de armas de fogo em circulação no país desde a década de 80, que a gente sequer sabe onde estão. Isso é loucura. Como é que a gente vai tratar de segurança pública sem nem saber o que a gente está tratando? O meu livro, o nosso livro, né, que era minha orientadora, eu falo sobre os frequentadores de clubes de tiro que estão andando armados pela cidade de Campos. E as forças de segurança pública sequer têm noção disso. Como é que você vai tratar de segurança pública? Como é que você vai tratar de política armamentista se você sequer sabe o que está acontecendo dentro da sua cidade? São debates que a gente tem que trazer. Que as pessoas estão andando armadas. Isso é uma realidade. Ou legalmente, ou ilegalmente. Mas elas estão. Eu queria trazer para o debate, claro que se a gente continuar nesse assunto, né, a gente segue aqui o programa inteiro falando sobre essa questão que realmente gera muito interesse. Mas a gente está caminhando para o final da nossa entrevista e eu queria que vocês falassem para os nossos ouvintes, para quem nos assiste também pelas redes sociais, sobre o papel da universidade junto à sociedade como um todo. É que muitas vezes parece que o trabalho que a sociedade faz fica só para dentro. A Luciane citou aqui no primeiro bloco, que eu estava só ouvindo, não estava participando ainda, a questão do hospital veterinário, por exemplo. A UEMP abre as portas para atender a comunidade com o hospital veterinário. Mas não é só isso. Eu queria que vocês falassem como que essas pesquisas que são feitas, o quanto isso contribui, o quanto isso retorna para a sociedade de maneira geral e em todas as áreas, né? Inclusive nas políticas públicas, como nós estamos tratando aqui nesse momento sobre segurança pública, mas não só de segurança, em todas as áreas de políticas públicas. Sim. A gente teve 2 momentos muito emblemáticos, Arnaldo, assim, recentes, né? Um foi, acho que foi 24 de maio de 2019, numa chuva torrencial, e os alunos do IFE, da UF, da UENF, os secundaristas foram para a Praça São Salvador, e foi lindo, né? Foi uma manifestação belíssima em defesa dessas instituições por conta dos cortes da educação. Então, vejam bem, né? Uma cidade como Campos tem essas 3, eu considero o IFE, são 3 grandes instituições, né, de produção de ensino, pesquisa, e no caso e também extensão, se a gente considerar. E a gente, no Norte Fluminense, então, a gente possibilita a um aluno que muitas vezes não é da cidade de Campos, né, ou é da cidade de Campos, e vai ser o primeiro da sua família a entrar na universidade, e pode, dentro da ideia de ascensão social, vir a trabalhar numa Petrobras, vir a ter, né, se a gente pensar em termos de empreendedorismo, seu escritório, sua loja de veterinária, né, vir a exercer com dignidade a sua profissão. Esse é um aspecto que é o aspecto mais visível da ideia da formação. Mas tem outro que eu acho que é muito mais profundo, quando eu vejo, gente, assim, semana passada o pessoal estava na piscina, então tinha uma extensão que eu acho que tinha crianças com Down e tinha também a terceira idade, que é um trabalho da professora Rosalie. Quer dizer, eu acho a UENF, quando ela está ocupada, belíssima, porque eu estou na universidade desde meus 17 anos, na URGS, depois na UFRJ. Eu acho, sinceramente, que a universidade é o melhor lugar do mundo, exatamente porque é um tempo suspenso para que você pense, para que você construa, para que você encontre um outro, não na condição do trabalho das 8 horas, para que você pense uma outra sociedade possível, né? Essa utopia não é uma utopia, mas isso é inalcançável. Não, a gente já está dessalinizando a água do mar para ter uma água de mais qualidade. A gente está fazendo um melhoramento que as pessoas vão poder se alimentar melhor. A gente está pensando como alfabetizar pessoas com mais de 80 anos. Tudo isso é feito na universidade, né? Onde eu ia encontrar o show, mesmo ele sendo carioca, né? Eu podia ter encontrado no Rio,
Mas onde eu ia encontrar, a gente tem no NUC um aluno que é de Moçambique, que veio estudar a saúde do homem em campos, numa comparação com o país dele. Quer dizer, nisso reside a beleza do processo, não no sentido de colonizar o outro, mas no que nós chamamos civilização. Eu acho que a universidade é o trunfo da civilização, no sentido de achar saídas, mas também de produzir poesia. Um dos livros que está aqui, que é o da Elis Rosa, é um livro sobre poesia durante a pandemia, ou seja, não é só armas. A questão de você pensar pessoas, por exemplo, que a gente está estudando processos de adoção. Hoje em dia as famílias vão se compor de outra forma, nem todas as mulheres querem ser mães biológicas. O que significa adoção de uma cidade em Campos, o que significa a questão racial ainda, ou como a gente transforma os doces de Campos em um patrimônio cultural, como os doces de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Tem para todo mundo, tem para quem é liberal, tem para quem é conservador, tem para quem é vanguardista. O que não se pode abrir mão é da defesa da universidade, tanto no seu viés daquelas pessoas que acham que o capitalismo é a melhor saída, como daquelas que querem um outro sistema. A minha obrigação como professora é acolher a todos que procuram saber, mas também, eu acho que é isso que eu e o Show estamos fazendo aqui hoje, comunicar o que nós fazemos. Essa é uma falha ainda, que nós temos que melhorar muito o nosso sistema de comunicação. Muitas vezes eu não sei o que é feito dentro da universidade, acho que tem uma entropia, às vezes, no nosso caso, laboratórios, mas a pandemia nos ajudou muito a ver as universidades produzindo os respiradores. Nós fizemos aqui na UENF uma série de campanhas humanitárias, tanto para dentro como para fora da UENF. Quer dizer, eu acho que nós temos a capacidade de produzir soluções a nível global, no contato com outros países, viajando, voltando, que ninguém consegue fazer. A universidade pública é que faz pesquisa. Então, por mais que a universidade privada, nós temos, tanto em Campos quanto no Brasil, ótimas instituições de ensino privado, mas o aporte de uma universidade pública para comprar um equipamento de R$1 milhão, só a universidade pública tem como fazer isso, né? Quem vai investir em R$1 milhão para algo que o retorno, como dizia um professor de Portugal, o professor Antônio Nova, que esteve aqui, ele disse, se não fosse a universidade pública, o celular não existiria, porque são 20 anos para que você chegue a um resultado que depois, hoje, a dinâmica da internet, você tem fios passando por baixo do oceano. O que é um transporte rápido por baixo do oceano? Isso tudo é meio incrível para a gente pensar e articular, mas é através da universidade pública. Eu acho que ela muda, assim, a vida das pessoas. E, assim, quando eu olho o IFE é uma instituição maravilhosa, é linda, porque muitos desses alunos não chegariam na UENF se não tivessem passado pelo IFE. Na sexta-feira, a nossa colega, Ana Carolina, vai defender uma dissertação belíssima sobre os currículos do IFE. Ela entrevistou o reitor Jefferson, ela entrevistou os professores, e o que ela está pensando? Como a questão racial aparece nos currículos do IFE. Quer dizer, uma instituição estudando a outra. Assim como a UF também, que é uma universidade irmã da UENF. Então, eu sou defensora da universidade pública. A gente, na pandemia, até pagou aí para trabalhar. Então, o Estado tem que investir. Se há um lugar onde não há perda, é o investimento na educação pública e na universidade. Arnaldo, eu queria fazer 3 pontinhos sobre a fala da Luciane, que são... Primeiro, na questão que ela fala do investimento público. Estava lendo um livro agora da Mariana Mazzucato, que se chama O Estado Empreendedor, onde ela demonstra isso mesmo. E olha que ela é uma autora que está sendo comentada na Europa toda, inclusive pelos formadores de política econômica, que ela mostra exatamente isso. Como é que só o Estado faz esse tipo de investimento, que vai demorar 20, vai demorar 30 anos. Ela chega a mostrar como o iPhone... Essas revoluções tecnológicas são resultados do investimento estatal. Isso não adianta, o que ela falou é a realidade. E a universidade pública no Brasil é a única que faz pesquisa. E esse é o investimento estatal que a gente está falando. Quando a gente fala em investimento em pesquisa, investimento em evolução do governo, é isso. É universidade pública, educação. E eu falo isso no segundo ponto, porque eu sou fruto da educação pública.
Eu estudei em escola federal no Rio de Janeiro, fiz uma universidade estadual, depois me tornei servidor público. E quando eu vim para Campos, me incomodava muito essa questão de segurança pública, essa questão das coisas não evoluírem, das reformas não surgirem, e eu via que dentro da minha instituição eu não conseguia espaço para eu estudar sobre o tema, para eu falar sobre isso, para eu apresentar soluções, para apresentar o que eu pensava. E onde eu fui buscar isso? Na universidade pública. E elas estavam de portas abertas. Eu fui para a UF, fiz uma especialização em gestão de segurança pública, Luciane foi professora, minha orientadora, depois fomos para o UENF para fazer um mestrado. Para quê? Justamente para a gente estudar, para a gente buscar soluções, para a gente fazer pesquisa, para fazer com que aquilo que me incomodava, aquela inércia que me incomodava, sumisse. E hoje, eu sou um pesquisador, sou alguém que lançou livro, eu sou alguém que debato com outras pessoas sobre segurança pública. A gente já está saindo do debate só em Campos. Felizmente, a gente está conseguindo já ter uma visibilidade maior. E isso é muito importante. Isso a gente conseguiu por causa da presença da universidade pública na nossa cidade. Então, quando a gente está lançando 4 livros ao mesmo tempo, numa cidade como Campos, num núcleo de pesquisa da universidade pública, de pessoas que conseguem dar essa visibilidade para a nossa cidade, cara, isso tem que ser muito celebrado. Isso tem que se dar importância adequada para isso. Eu acho que amanhã é um momento das pessoas irem reconhecerem isso. Falarem, poxa, olha, eu tenho orgulho de ter a UENF na minha cidade, de ter a UF na minha cidade, de ter o IF na minha cidade. Eu tenho orgulho de ver que a minha cidade produz gente que está tendo impacto no estado, na cidade, no país. Sabe? A gente tem que ter orgulho daquilo que a gente produz. E esse amanhã é o momento disso. Sabe? Eu tenho muito orgulho de ser resultado da educação pública. Estou na minha 3ª universidade pública. Não vou parar, porque eu acho que a gente está na vida para isso. Eu quero cada vez mais, como a Luciane, defender o ensino público como a única forma de investimento para a melhoria da sociedade e da população. A gente precisa criar cidadãos. A gente tem que parar com essa lógica mercantilista de fabricar diplomas e de preparar crianças para vestibular. A gente tem que voltar a criar cidadãos como a gente fazia antigamente. Eu tenho muito orgulho de ser um ex-aluno do Colégio Pedro II, que criou, que me formou como cidadão, para ter essa consciência e para poder estar aqui falando com vocês hoje. Grande Pedro II. Essas são temas extremamente longos. Arnaldo, você quer colocar mais alguma coisa? Ou fica alguma... Que sempre quer, né? Claro, evidente, que o tempo é curto. Não, bom, a gente continua, Nogueira, você decide, mas eu acho que a gente pode abrir espaço tanto para a Luciane quanto para o show, para eles fazerem um serviço, né, de voltar ao tema inicial, de convidar todo mundo para esse evento, explicar como é o evento, né, e como as pessoas podem participar. Por favor, Luciane, porque na verdade é o que eu estava falando, os temas são extremamente amplos, né? Então se a gente ficar aqui, fica a manhã toda. Mas vamos lá amanhã, então, o evento, por favor. Amanhã, a partir das 19 horas, é um evento aberto, então não tem nenhum tipo de cobrança. E também nós vamos lançar os livros, mas mais importante do que o lançamento do objeto, livro, né, é a gente fazer esse debate sobre temas fundamentais em uma cidade que tem tantas universidades, ou seja, tem universidades públicas, tem universidades privadas, tem curso de direito, tem medicina, tem ciências sociais, tem biologia. Então, o fazer pesquisa, o fazer científico, também a gente investir em um livro, em um momento onde tudo é digital, também é uma forma de dizer que nós queremos conversar com as pessoas reais, que nós queremos o contato, que nós queremos a interação, porque o que a pandemia talvez tenha nos tirado de uma forma mais comprometedora da nossa saúde mental foi a ausência do face a face, foi a ausência da nossa... a gente não pode ficar abraçando todo mundo, né, ainda por conta dos protocolos, mas ao menos, né, cumprimentar como a gente aprendeu a cumprimentar, ver as pessoas, tirar uma foto, recordar um pouco, talvez gente que a gente não vê há mais de 2 anos. E eu queria muito, muito
agradecer a todo esse núcleo de pessoas tão diferentes, com trajetórias diferentes, amanhã, acho que só o Tiago é de Campos, porque ele é do Espírito Santo, o show é do Rio de Janeiro e eu sou do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que isso também é um pouco... Sempre nos falam que a UENF precisa se abrir à sociedade. Então, estamos fazendo isso. Amanhã estamos lá, nesse diálogo com a sociedade campista, que também precisa abrir-se a esses temas e ao diálogo e a conversa, que certamente vai ser muito bacana conversar com os moradores, com a população. Travou no finzinho. É uma alegria estar com vocês aqui. O Cláudio é um amigo queridíssimo. Né? Quando ele chama, eu acordo 5 da manhã e venho para o programa. Então, o que ele pedir, eu faço. Ele só não pode pedir para eu falar de culinária. Mas todo tiro, bomba, tráfico, isso tudo eu gosto muito. Decoração e culinária eu não sei falar, mas todos os outros temas ele pode me chamar que eu apareço. Você é uma simpatia, também tem muito carinho e respeito, admiro o seu trabalho, sua luta aí sempre, né? Conheço você há um bom tempo, não há muito que a gente não tá velho, né, naturalmente, mas não estamos falando disso, né, mas assim, o tempo que a gente se conhece, o suficiente para saber. Daquele estúdiozinho que pegou fogo, desde não lá é? Aí, então... Nossa caminhada já vem de outras estradas aí difíceis, né? Eu conheço muito bem aí a sua luta também, sempre admirei muito a sua garra, determinação, acho que vale isso aí. E a gente precisa disso, né, Uchoa? Mulheres empoderadas realmente que ajudem a gente a encontrar uma solução para essa complicação toda que a gente vive hoje aí também. Com certeza. Eu que sei, isso aí é fera. Parceria nossa, mas só frutos. Não. E outra coisa, eu sempre tive relação com mulheres fortes na minha vida, seja de temperamento, termos de liderança, de postura e tudo, e ela é uma dessas. Então, eu não sou o tipo de homem que fica intimidado com mulheres fortes, não. Eu admiro. Eu queria que o mundo tivesse muito mais mulheres fortes, muito mais mulheres empoderadas, que tivessem a segurança de dar suas opiniões, de serem quem são, independente de julgamento de quem quer que seja. Eu acho que a gente precisa disso cada vez mais, muito menos. E, Luciane é uma dessas. Que quisera eu tivéssemos outras. Com relação ao lançamento, queria convidar todos vocês a irem lá. Como eu falei, não é uma questão só de ir prestigiar o show, a Luciane, o Tiago, o Elis. Eu acho que é prestigiar a universidade pública na nossa cidade, é prestigiar a produção de conhecimento na nossa cidade, é mostrar que a cidade tem orgulho daquilo que os cidadãos da sua cidade produzem, sabe? A gente tem que parar de ficar ovacionando tudo que vem de fora e deixar de valorizar o que nós temos aqui. Eu acho que a gente tem que parar um pouco com esse complexo de vira-lata e começar a valorizar nossa produção local. Nós temos, eu sempre falo isso, sempre que o pessoal comenta comigo, fala, cara, você está em Campos há 12 anos, por que você foi para Campos? Eu morava no Rio, Copacabana. E eu falo, cara, eu me apaixonei pela cidade, eu gosto do estilo de vida, eu gosto da tranquilidade em comparação com o Rio de Janeiro, não que aqui seja o lugar mais tranquilo do mundo, mas eu gosto da convivência, eu gosto de ser esse centro de produção de conhecimento, cara. Nós temos a UENF, nós temos o IF, nós temos a UF, nós temos universidades particulares, Luiz e César, temos a Cândido, temos o Universo, temos o Status de Sá. Cara, isso aqui, se a gente investisse mais, se a gente lhe desse mais valor a esse grande patrimônio que nós temos, cara, isso aqui seria uma potência. A gente teria muito a ganhar, infelizmente o pessoal daqui não vê isso. Sabe, eu de fora vejo isso e admiro tanto. E às vezes o pessoal que é daqui não vê com esse mesmo carinho que a gente que vem de fora vê. Então eu convido vocês amanhã a prestigiarem não a gente, prestigiarem a universidade pública local, a produção de conhecimento local, a saber que são livros escritos aqui, na nossa cidade. E que, cara, só vão
produção, como é que se fala, dar maior protagonismo à nossa cidade. Vamos fazer com que Campos seja conhecido também por coisas legais, não só por problemas políticos, né, como a gente teve no passado. Porque você fala em Campos, no Rio de Janeiro, imediatamente liga a alguns probleminhas aí que a gente espera que fiquem no passado. Sabe? Então estão todos convidados lá. Será um prazer recebê-los na Academia Campista de Letras, às 7 horas, ali no meio do Jardim São Benedito. Teremos sorteio de livros, né, Luciano? Vamos sortear algumas obras aí para os convidados e será um prazer recebê-los. Quanto à participação aqui, eu já vou me considerar um sócio, né? Porque eu estou sempre aqui com vocês. É uma enorme alegria contribuir. Vocês sabem que, poxa, eu tenho a maior felicidade em ter essa parceria com vocês e estar sempre contribuindo na questão de segurança pública, na questão do ensino. E vamos em frente, que é um trabalho muito legal que a gente está produzindo junto. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Arnaldo, pelo convite. E vamos em frente. Tenhamos todos uma excelente semana. Também o pessoal que está nos ouvindo aí na rádio. Se Deus quiser. Obrigado, Roberto. Um abraço aos ouvintes também. Obrigada pelo convite. Obrigado, Luciane, também. Sucesso amanhã às 19 horas lá na Academia Campista de Letras. Arnaldo. Opa, agradecer ao Roberto, a Luciane, desejar sucesso também e essa questão da valorização do local, né, da produção literária local. Acho que é extremamente importante destacar isso. O Showa pontuou bem, a produção acadêmica da cidade, independentemente de onde vocês vêm, mas vocês produzem aqui, né, é importante destacar isso. Vocês produzem no campus, no polo universitário que o campus é. E no mais, desejar sucesso a vocês, não só nessas obras, em toda a caminhada, mas principalmente amanhã no evento da Academia Campista, a partir das 7. Obrigada, Arnaldo. Obrigada. Valeu. Bom dia para vocês, boa semana. E a gente Obrigado, gente. Boa semana para todos. Valeu. Espero vocês lá amanhã, às 7 horas. Se Deus quiser, estaremos lá. Estaremos lá. Aproveitando essa oportunidade bacana. Meu caro Arnaldo, vocês fiquem à vontade, ô Luciane, se quiser pode desconectar aí, se quiser ficar conosco também, fique à vontade, mas eu vou chamar aqui o Arnaldo para comentar o tema que é manchete de capa do jornal. Eu vi aí nas redes sociais, a prefeita Carla Machado esteve lá também no Pontal, parece que esteve eu só vi de relance também, e o conteúdo da informação ali postado nas redes sociais da prefeita Carla era bem raso, né? Só confirmando que esteve lá na comunidade. Eu não sei como é que ficou o desfecho dessa visita lá com relação ao avanço do mar, que volta a ameaçar aí mais de 20 famílias em Atafona. Arnaldo, acho que esse é o tema principal. Tem outros assuntos também, claro, evidente, você fique à vontade, mas esse eu gostaria que você, com toda a propriedade, já que está aí como você disse, está aí na porta da sua casa aí, o mar avançando aí, Arnaldo. Nogueira, eu vou só comentar antes uma nota que eu soltei ontem à noite e que gerou bastante repercussão em relação à a participação do prefeito Vladimir Garotinho amanhã na sessão da Câmara de Vereadores. E Vladimir vai anunciar algum projeto, segundo ele, que beneficia servidores. No ofício protocolar da Câmara, ele diz que é um projeto que beneficia servidores. Claro que o governo está fazendo mistério em relação a esse projeto, a gente não consegue informação direta em relação ao que é esse projeto, mas a gente vai conhecê-lo amanhã na Câmara, sendo apresentado pelo próprio prefeito. Acho que o interessante é o fato de o prefeito ir à Câmara apresentar o projeto. Isso gera muita discussão, gera muita expectativa, na verdade, em relação sobre o que seria esse projeto, visto que não é rotineiro de prefeito ir à Câmara. É natural que vá pelo menos uma vez ao ano, mas não é rotina e, sobretudo agora, no final de ano, a gente deve fazer também um balanço aí do seu primeiro ano de mandato, enfim, e apresentar esse projeto. Agora, voltando à questão de Atafona, a gente publicou primeiro na Folha essa visita da prefeita Carla Machado aqui à comunidade, e o que ela veio tratar com o pessoal? Busca de soluções. Acho que até demorou esse tipo de conversa. Um tipo de conversa que já deveria ter tido há mais tempo antes de chegar à situação como está agora. E Carla, o que ela sugeriu? Ela prometeu casas populares, né, um conjunto habitacional, tem que procurar área para esse conjunto habitacional, porque, como ela mesma falou, não adianta tirar essas pessoas daqui para levar para outro lugar, porque as pessoas são envolvidas com a pesca, então a rotina ainda é muito vinculada à Atafona, enfim, tirar para São João da Barra, por exemplo, a produção da Barra não tinha área para construir de imediato, aqui em Atafona não tem, ela tem que procurar essa área.
Mas é uma solução, né, para essas pessoas, você soluciona. E eu falava aqui na sexta-feira que muitas pessoas não aceitavam o aluguel social, que é um benefício de R$400 para alugar uma casa. E realmente, né, convenhamos, R$400 para alugar uma casa não tem condições. E agora ela ficou de enviar à Câmara nesta semana, talvez ainda hoje ou amanhã, a primeira sessão da Câmara vai ser na quarta-feira, amanhã vai ter audiência, então não deve ter sessão. Ela ficou de enviar à Câmara um projeto que cria aí um auxílio para essas famílias, são 37 famílias em área de risco, a gente fala que são mais de 20 casas ameaçadas, são 37 famílias nessa área de risco, porque tem tanto um lado da rua, que é onde o mar está batendo, como tem o outro lado da rua. Até minha rua aqui se classifica como área de risco, mas não está no momento tão difícil quanto os vizinhos aqui da outra rua. Mas aí o que acontece? Vai se criar esse auxílio de R$1.200, né, ou de um salário mínimo, enfim, os ajustes desse projeto só quando a gente estiver em mão. Desse benefício, a duração dele deve ser de 2 anos, que é o período que a Prefeitura constrói esse tal conjunto habitacional para atender a essas famílias. Então está tudo assim, começando a caminhar. Só que isso, Nogueira, a gente tem que deixar bem claro que isso é um paliativo extremamente necessário, que atende essas pessoas, mas não é a solução. Nós precisamos de uma obra de engenharia que possa, no mínimo, atenuar aí essa questão do avanço do mar e atafona. Se o litoral do Brasil, Balneário Camboriú, abriu aí sua faixa de areia que alagou, o pessoal falou que estava dando tubarão, não é bem assim, né? A gente está vendo aí o desdobramento da história, mas Balneário Camboriú acabou de largar. Falei aqui de Meaípe, em Guarapari, que está com obra em andamento no mesmo sentido, e por que só aqui no Norte Fluminense que não pode, né? Só aqui que o Ministério Público Federal é contra, só aqui que o Instituto de Meio Ambiente, no caso o INEA nosso, é contra, só aqui que não tem dinheiro, o município com a arrecadação recorde de 500 milhões, inclusive com tendência de aumento, porque o Porto do Açu não para. Eu anunciei aí esses dias que vai ter exportação de cobre via Porto do Açu, GNA, Gás Natural Açu, que abriu, e vem outra térmica aí para funcionar. Enfim, a arrecadação própria aumenta, a arrecadação de royalties deu uma melhorada em royalties esse ano, e só aqui que não pode, é muito difícil a gente entender isso. Então agora eu acho que é um paliativo necessário, sabe, Nogueira? Acho que atende a essas famílias, porque é muito difícil a pessoa dormir, não sabe, acorda com a casa cheia d'água, né? Não sabe como vai ser a noite. E o pior, parece que agora em dezembro, dia 19, no final de semana do dia 19 de dezembro, a tendência é que a gente tenha outra maré alta, lua cheia, e isso pode prejudicar ainda mais essas pessoas. Então tem que ser algo de imediato, tem que ser antes disso esse benefício. Então a gente não sabe quantos vão aceitar, tem isso também. Eu vi a reportagem da Inter TV que um morador que eu conheço, lá era João, pra gente é Nenel, que é a forma que a gente conhece. Ele falava que ele não sai. Já tinha outra moradora, que é prima da minha mãe, falei com ela, inclusive, a Ana, falou que assim que tiver, ela sai. Vi pela matéria da Inter TV no sábado agora, né? A reportagem que eles vieram fazer, que eles estão acompanhando o caso também. E você não sabe quem vai e quem não vai sair. Mas tem que ter um trabalho de conscientização, tem que ter um trabalho de assistência social vinculado a isso, retirar essas pessoas, encaminhar essas pessoas, e depois tem que vir um trabalho de engenharia. Vai fazer o quê? Vai demolir as casas dessa área e criar uma área de proteção, replantio de restinga, replantio de manguezal, enfim, algo tem que ser feito. Não é só tirar por tirar e deixar o mar vir avançando cada vez mais. Não, ali, Arnaldo, você pode falar melhor do que eu, mas a questão das casas populares e das casas para as pessoas que foram atingidas ali, ela é irreversível, né? Tem que ter as casas e ponto, isso é fato, né? Agora, isso até porque parece que já em alguns pontos ali não dá para voltar para casa. Se houver mais um avanço aí, estou vendo aqui agora, entrou agora há pouco aí um alerta de ciclone no estado do Rio, principalmente capital, que deve ter o tempo mudado aí a qualquer momento. Então tem ressaca, tem, né, maré mais alta aí. A questão as casas são ponto já definido, não tem mais como voltar atrás. E também aí sim entra a questão da contenção do avanço do mar, que é para ontem, infelizmente, né? Parece que os projetos todos que tinham aí não foram levados adiante e a coisa tá amarrada. Enquanto isso, o mar não está, e ele vai avançando e fazendo aí novas
famílias desabrigadas. Nogueira, na quinta-feira tem uma reunião de uma Câmara Técnica criada para discutir justamente esse assunto, do avanço do mar. Vou fazer o possível para participar enquanto repórter, enquanto morador interessado demais nessa onda de contenção. Vou fazer o possível para participar na quinta-feira. Vai ser uma audiência virtual. Eu já estou com o link dessa reunião há 2 semanas, inclusive, né? Tipo assim, de tanto que eu tenho cobrado alguma resposta em relação a isso. E lá a gente vai poder esclarecer um pouco dessas dúvidas. Porque a impressão que fica é de que há um descaso por parte do Poder Público Municipal. A impressão que dá, e a prefeita Carla Machado com certeza deve saber disso, ela deve ouvir isso, que há a impressão de que há um desleixo por parte da gestão municipal. Enquanto as notas, né, o pessoal que manda aí essa questão de resposta à população, as notas da assessoria de imprensa, as notas dizem que não é uma questão só do município, deveria haver uma parceria entre o município, Estado e União, enfim, eu acho que isso tem que ficar mais claro, né? Tem que ficar mais claro. Eu estou recebendo a mensagem de um amigo que a casa dele está perto também, né? A casa dele está perto aqui na questão da Avanço do Mar, ele mora em Campos, na verdade, casa de Piranei, mas amigo da gente há anos, o Alan, a família dele mora aqui há muito tempo. E além do Avanço do Mar, ele está me relatando aqui que as 3 casas do quintal da casa dele foram furtadas na semana passada. Ainda tem isso, porque quando o mar passar, você perde essa questão de segurança. Quando quebra o muro da casa, por exemplo, não é o caso da dele, a dele ainda tem uma na frente. Mas quando quebra o muro de uma casa, mas a do lado já está quebrado, então a pessoa já pode entrar direto no quintal do vizinho e acessar a casa dele, você perde essa segurança, Nogueira. As pessoas entram para tentar pegar, não é o caso aqui, mas as pessoas entram para pegar telhas, janelas, as pessoas vão tentar salvar e pegar essas coisas. Isso acontece muito quando o mar avança. Então tem toda uma questão de logística e de segurança também envolvida. Então vamos acompanhar essa reunião na quinta-feira, noticiar o resultado dela e, enquanto cidadão, tentar participar de alguma forma para buscar uma solução para isso, né? É o que a gente pode fazer no momento. E torcer que algo avance, né, Nogueira? Rapaz, e que não seja o mar. Né? Pelo amor de Deus. Eu dizer que a única coisa que tem avançado é o mar. É o mar. Não tenha dúvida. A única coisa aí que a gente consegue ver aqui. Mas eu ouvindo você, Arnaldo, falar aí, narrar aí esse momento, e aí tem a interatividade do ouvinte, de um amigo, de uma pessoa que também está sendo atingida. Eu fico avaliando aqui, analisando aqui o drama da vida real sendo transmitido aqui em tempo real também pelo rádio e pela internet. É muito lamentável, muito triste e sinceramente é preciso que se faça aquilo que você falou. Não são somente casas comuns que você pode fazer em qualquer lugar e transferir essas pessoas, né, que precisam sair daí. Não são só essas casas. São casas para pessoas que têm um vínculo de trabalho, de sustentação da família aí nessa região. Você não vai tirar uma pessoa que é pescador e colocar lá no alto da montanha, né? Então não vai funcionar. É preciso ter essa consciência, parece que já tem, mas ter celeridade, agilidade para poder a coisa funcionar. Vamos esperar pouco tempo, né? Que a gente acredita que isso precisa ser resolvido de forma muito, muito, muito rápida. Arnaldo, um bom dia para você, boa semana, né? E que você tenha aí êxito nessa semana também nos seus propósitos e que também a comunidade aí seja atendida. Um grande abraço e até amanhã às 7 da manhã com mais um Folha no Ar, primeira edição. Valeu, Nogueira, um bom dia para você, boa semana para todos os ouvintes, e amanhã às 7 a gente recebe o vereador Nilton Cardoso aqui para mais um bate-papo na Folha FM. Fechado, beleza. 9h05 em Campos, fechamos por aqui mais um Folha no Ar, de volta amanhã às 7, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. E o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Tá na hora de economizar.